Quando o invisível começa a se mover antes que a vida perceba, tudo dentro de você muda de um jeito tão sutil que a mente racional sequer entende o que está acontecendo. É como se a alma despertasse alguns segundos antes do corpo, como se algo silencioso passasse a tocar portas internas que você nem lembrava que existiam. Há um momento em que a realidade não muda por fora, mas muda profundamente por dentro, e é justamente aí que o primeiro sinal espiritual, antes da virada, aparece. Ele não chega como um clarão, nem como um aviso dramático. Ele chega como uma percepção leve, quase tímida, que começa a rearrumar pensamentos, sensações e escolhas sem pedir licença. De repente, algo que antes fazia sentido já não faz mais. Uma rotina que parecia confortável passa a parecer pequena demais. Uma emoção que você carregava há anos começa a se dissolver. E você sente isso de um jeito tão íntimo que nem sabe explicar, mas sabe que é real. É como se uma mão invisível começasse a mover peças dentro de você antes mesmo que você percebesse que existe um tabuleiro. Essa movimentação silenciosa é a forma mais pura de preparação espiritual, porque ela acontece sem esforço, sem cobrança e sem qualquer tentativa de acelerar o processo. Ela simplesmente acontece. E quando você se dá conta, já não é mais a mesma pessoa que era ontem. Esse movimento sutil do invisível acontece porque a alma sempre vê antes do que os olhos humanos conseguem enxergar. Ela percebe transições, encerramentos e novos começos muito antes de eles se tornarem evidentes. Quando a alma detecta que uma virada está chegando, ela inicia um processo de alinhamento interno. E esse alinhamento é profundo, porque não organiza apenas pensamentos, mas também medos, memórias, feridas e expectativas. É o momento em que você começa a sentir que algo está sendo preparado, mesmo sem saber exatamente o que. Você nota que está mais introspectivo, mais observador, mais sensível. Situações que antes passavam despercebidas passam a ter peso. Palavras têm impacto. Silêncios se expandem, e é uma espécie de chamado interno que pede para você prestar atenção nos detalhes, como se pequenos fragmentos da realidade carregassem mensagens escondidas. Você não entende completamente, mas sente que precisa ouvir. E ao ouvir, você começa a mudar. Esse movimento invisível também surge quando você está prestes a deixar para trás algo que já cumpriu o seu ciclo. Um relacionamento que não sustenta mais a sua essência, um hábito que não acompanha mais seu amadurecimento, um ambiente que não acolhe mais seu crescimento. Tudo isso começa a se desgastar de um jeito que parece repentino, mas não é. A alma já sabia, e só agora você está percebendo. Esse desgaste é um sinal claro de que a virada está próxima. Não porque tudo está desmoronando, mas porque tudo está sendo reorganizado para dar espaço ao novo. A vida não tira nada que seja realmente necessário para o seu propósito. Ela só remove o que já não combina com a pessoa que você está se tornando. E é por isso que algumas mudanças acontecem antes mesmo de você estar pronto para aceitá-las. A preparação espiritual sempre antecede a compreensão racional.
Esse sinal que aparece antes da virada tem outra característica poderosa. Ele cria dentro de você uma sensação de estranhamento. Não é medo, não é confusão, é apenas uma sensação de que algo está se ajustando em níveis que você não consegue explicar. Você acorda num dia comum e percebe que o seu olhar sobre tudo parece diferente. A paisagem é a mesma, mas a forma como você a interpreta muda. As pessoas são as mesmas, mas a forma como você as enxerga se aprofunda. As situações são as mesmas, mas a forma como você reage a elas se transforma. Esse estranhamento espiritual é a confirmação de que você está atravessando uma fronteira entre quem você era e quem está se tornando. E essa travessia raramente é barulhenta. Ela é silenciosa, delicada e extremamente sagrada. Quando o invisível se move primeiro, a virada já começou, mesmo que você ainda não saiba. É assim que a vida anuncia que algo grande está sendo preparado dentro de você e não fora. Porque toda virada verdadeira nasce no interior, antes de se manifestar no exterior. E quando você honra esse movimento silencioso, quando você presta atenção no que a alma está tentando mostrar, você deixa de temer a mudança e passa a caminhar com ela. É nesse ponto que o sinal se torna claro. Nada será como antes, e isso é exatamente o que você precisa. O desconforto sagrado que revela que você está saindo do velho ciclo não é um incômodo comum, desses que surgem quando algo dá errado ou quando a rotina pesa. É um desconforto diferente, quase espiritual, que aparece quando a alma já decidiu que você não pode permanecer onde está. Ele surge como uma sensação de desalinhamento, como se algo dentro de você estivesse crescendo mais rápido do que a vida ao redor consegue acompanhar. É aquela impressão de que suas certezas estão ficando estreitas, de que seus hábitos não comportam mais a pessoa que você está se tornando, de que suas escolhas já não conseguem sustentar o peso da sua consciência. Esse desconforto é o primeiro aviso de que um ciclo chegou ao fim, mesmo que ainda pareça intacto por fora. Ele não destrói nada imediatamente, apenas faz com que tudo pareça menor do que antes, como uma roupa que não serve mais, mesmo que você ainda consiga vesti-la. Esse sinal espiritual não aparece para te punir, mas para te libertar. Quando a alma percebe que você está pronto para algo maior, ela começa a pressionar suavemente os limites do que você conhece. E essa pressão gera um incômodo inevitável. Coisas que antes eram toleráveis passam a cansar. Conversas que antes eram aceitáveis começam a doer. Dinâmicas que você mantinha por hábito começam a se desfazer. O desconforto é a forma mais amorosa que a vida encontrou para impedir que você permaneça onde já não pertence. Ele te empurra para cima, mesmo que você ainda esteja tentando se agarrar ao que era confortável. É como se a própria existência dissesse que continuar igual seria um desperdício da pessoa que você poderia ser. E por isso esse desconforto cresce até você não conseguir mais ignorá-lo. Há um momento específico em que esse sinal se intensifica, e é quando você tenta voltar ao velho ciclo e percebe que ele não te acolhe mais. Você tenta sentir o mesmo entusiasmo, mas ele não vem. Tenta recuperar a mesma conexão, mas ela não se encaixa. Tenta repetir o mesmo caminho, mas algo dentro de você se recusa. É como se a alma estivesse fechando portas internas que antes estavam abertas.
Não importa o quanto você force, a sensação de inadequação permanece. Isso acontece porque a vida não permite que você volte a ser menor do que o seu próprio crescimento. Uma vez que você desperta para algo maior, nada do velho ciclo consegue te preencher de novo. Esse é um dos sinais mais fortes de que a virada está se aproximando, porque significa que você já ultrapassou o ponto de retorno. Esse desconforto também tem um papel crucial. Ele quebra as ilusões que você criou para suportar situações que já não deveriam existir. Ele te faz olhar com mais sinceridade para o que você ignorava, para o que evitava, para o que justificava. Ele ilumina tudo aquilo que você aceitava por medo, por costume ou por insegurança. A alma não tolera mais disfarces quando está prestes a te conduzir para uma nova etapa. Por isso, o desconforto espiritual te obriga a enxergar com clareza aquilo que antes você preferia não ver. E essa clareza dói, mas cura. Ela abre espaço para que a virada aconteça com consciência e não apenas como um empurrão do destino. O ponto mais profundo desse sinal é o momento em que você percebe que não é o mundo ao seu redor que mudou, mas você. E essa constatação causa um silêncio interno que assusta. Você sente que está entre dois mundos, não pertence mais ao antigo, mas ainda não enxerga claramente o novo. Esse intervalo, essa travessia, é onde o desconforto é mais intenso. Mas ele é sagrado justamente porque te prepara. Ele tira de você tudo o que está em desequilíbrio para que você não carregue pesos desnecessários na próxima fase. Ele purifica seus desejos, reorganiza suas prioridades e afina sua percepção. Ele te deixa leve, mesmo que inicialmente te faça sentir perdido. Esse é o último ajuste antes da virada. Quando o desconforto sagrado surge, é porque algo dentro de você já cruzou a linha da mudança e agora o exterior precisa acompanhar. Ele não é um inimigo, é um guia. Ele te informa que o velho ciclo não pode continuar e que resistir só prolongará um processo que já está em andamento. A virada está mais perto do que você imagina e o desconforto é a prova mais clara disso. Ele é o empurrão invisível que te leva exatamente para onde a alma sempre quis te levar. Quando a alma fica mais atenta que a mente, algo profundo acontece dentro de você, algo que desafia a lógica e rompe qualquer tentativa de controle racional. É como se o seu interior despertasse antes da sua consciência, percebendo movimentos, sinais e mudanças que os olhos ainda não conseguem captar. Nesse momento, a sensibilidade aumenta de um jeito que você não escolhe. Ela simplesmente surge. De repente, você começa a notar nuances que antes passavam despercebidas. Pequenas frases que antes não significavam nada, agora carregam peso. Um silêncio que parecia comum se transforma em um convite para olhar para dentro. Uma intuição que você costumava ignorar passa a insistir com força, como se estivesse dizendo que não pode mais ser silenciada. É assim que o terceiro sinal espiritual da virada se manifesta. A alma enxerga antes, sente antes, entende antes. A mente sempre tenta explicar, classificar, comparar. Ela busca padrões conhecidos para se sentir segura. Mas quando o limiar de uma virada espiritual se aproxima, ela perde a capacidade de acompanhar a velocidade com que a alma se expande. A mente continua pedindo certezas,
enquanto a alma se move em direção ao desconhecido com naturalidade. Isso cria um contraste que você sente de forma intensa. Você percebe que está mais sensível ao ambiente, que se conecta mais rapidamente com as emoções das pessoas, que sente quando algo está errado ou certo antes mesmo de fatos confirmarem. E esse aumento de percepção não é fruto de ansiedade, é fruto de alinhamento. A alma está tentando te preparar para um caminho que ainda não foi revelado, mas que já começou a se formar nos bastidores da sua existência. Esse despertar da alma também se manifesta na forma como você recebe mensagens da vida. Um livro que aparece no momento certo. Uma frase que outra pessoa diz sem perceber o impacto. Um pensamento que surge durante um banho, uma caminhada, uma madrugada qualquer. A mente descarta, mas a alma reconhece. Ela entende que nada disso é coincidência, porque quando a virada está próxima, o universo se torna intencional. Nada é por acaso, nada é ruído, tudo é sinal. E você começa a perceber que está sendo guiado de um modo discreto, porém contínuo. Essa atenção ampliada não é fantasia, é preparação. A alma sabe que para atravessar a virada, você precisa escutar coisas que a mente ainda não está pronta para compreender. Há também um fenômeno curioso que surge nesse estágio. Você começa a sentir um tipo de nostalgia que não pertence ao passado, mas ao futuro. É uma sensação estranha de que algo importante está chegando, como se já estivesse escrito em algum lugar da sua consciência. Você não sabe o que é, não sabe quando chega, mas sente que existe. Essa sensação não vem de expectativas humanas, mas da alma que já tocou a energia da próxima fase. Ela sabe que você está se aproximando de um momento decisivo, e por isso amplia sua sensibilidade, sua percepção e sua capacidade de reconhecer verdades antes mesmo que elas se manifestem. Esse estado também revela outra marca profunda. A alma se torna seletiva. Ela não tolera conexões rasas, conversas vazias, ambientes desarmonizados. Você começa a sentir quando algo te esgota energeticamente e quando algo te fortalece. Você lê intenções sem que as pessoas precisem revelá-las. Você percebe falsidade em tons de voz, percebe bondade em gestos simples, percebe alertas em situações pequenas. Isso não é julgamento, é discernimento espiritual. É a alma te preparando para a virada com o dom da percepção afiada. Porque na transição entre um ciclo e outro, você precisará saber distinguir o que é verdade do que é ruído, o que é guia do que é distração. À medida que a alma assume essa postura vigilante, a vida se torna um campo de mensagens. A mente tenta desacreditar, tenta encontrar explicações lógicas, tenta manter você no que é familiar. Mas há uma hora em que a alma faz mais barulho que qualquer argumento racional. E é aí que você entende que não está imaginando nada, você está despertando. Está enxergando com um olhar que não pertence ao mundo, mas ao espírito. E esse olhar revela caminhos que estavam escondidos, respostas que estavam abafadas, direções que agora fazem sentido. Esse é o terceiro sinal antes da virada. A alma fica mais consciente que a mente. E quando isso acontece, é impossível continuar vivendo no automático. Você sente mais, percebe mais, se conecta mais. Você não está ficando frágil, está ficando preparado. A virada não começa com mudanças externas.
Ela começa quando sua alma se antecipa ao que ainda está por vir. E quando isso acontece, você já está atravessando a porta, mesmo sem perceber. O silêncio que precede uma grande revelação interna não é um vazio comum, nem uma ausência de movimento. É um tipo de silêncio que parece se espalhar pela alma, como se o mundo diminuísse o volume para que você pudesse finalmente escutar aquilo que sempre esteve tentando te alcançar. Ele não chega porque tudo está bem, mas porque tudo está sendo reorganizado. É aquele momento em que você sente que está se afastando um pouco das pessoas, das conversas e até de pensamentos que antes te ocupavam. Não é isolamento emocional, é preparação espiritual. A vida cria esse espaço dentro de você para que uma verdade profunda possa emergir sem distrações. E essa verdade só aparece quando você consegue ficar quieto o bastante para reconhecê-la. Esse silêncio interno é o quarto sinal antes da virada, e ele é tão intenso que você sente como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo que não exista nenhum indício externo. Durante esse período, você percebe que coisas que antes exigiam energia agora parecem distantes. Você não tem vontade de discutir, não tem vontade de provar nada, não tem vontade de sustentar batalhas antigas. A alma começa a retirar você de conflitos que não servem mais para o seu crescimento. E essa retirada cria uma espécie de suspensão emocional. Você não está triste, mas também não está eufórico. Não está perdido, mas também não está completamente firme. Está em um ponto neutro, um estado entre um ciclo e outro, onde o silêncio funciona como ponte. É nesse estado que o espírito começa a organizar tudo aquilo que você não conseguiu compreender durante meses ou anos. Esse silêncio abre espaço para que memórias se encaixem, para que percepções se clarifiquem, para que dores sejam vistas sem medo. Tudo aquilo que precisava ser entendido começa a se reorganizar sem esforço, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se alinham depois de tanto tempo. O silêncio antes da virada costuma ser acompanhado de uma sensibilidade mais profunda à própria intuição. Você percebe que está mais atento ao que sente, não ao que pensa. Começa a ouvir com mais clareza aquela voz interna que sempre tentou te guiar, mas que era abafada pelo barulho da pressa, da pressão e das expectativas. Nesse estágio, a intuição não apenas sussurra, ela orienta. Ela mostra quando algo não combina mais com quem você está se tornando. Ela mostra quando uma pessoa já não ocupa mais o mesmo espaço em sua jornada. Ela mostra quando você precisa recuar, avançar ou esperar. E todas essas orientações nascem justamente dentro desse silêncio, porque a alma não precisa de palavras para te guiar. Ela precisa apenas que você não fuja de si mesmo. Esse silêncio também revela verdades que você evitava. Ele te mostra que certas dores que você insistia em carregar já não fazem sentido. Mostra que alguns medos que você acreditava serem insuperáveis estão perdendo força. Mostra que a pessoa que você julgava ser não é exatamente quem você é. Ele revela de maneira suave e profunda que tudo aquilo que você imaginava sobre si mesmo era apenas uma parte da história. E quando essa compreensão surge, você percebe que está se preparando para um salto de consciência. A virada não chega quando você descobre algo novo sobre o mundo, mas quando descobre algo novo sobre si.
E essa descoberta sempre nasce no silêncio. Há também o sentimento de que algo está se aproximando, como uma revelação que se forma lentamente nas camadas mais profundas do espírito. Você sente isso de um jeito quase físico. Os dias parecem mais introspectivos, as emoções ficam mais nítidas, os pensamentos ganham mais profundidade. É como se a vida estivesse te pedindo para respirar de um jeito diferente, olhar de um jeito diferente, existir de um jeito diferente. E você sente que precisa honrar esse chamado. Esse silêncio não é vazio, é um ventre. É o espaço onde algo está sendo gestado dentro de você. Algo que só poderá nascer quando você estiver completamente presente para recebê-lo. Esse é o propósito do silêncio que precede a revelação interna. Te alinhar, te limpar, te recentrar. Ele te coloca diante de você mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem ruídos. E quando você se encontra nesse estado, percebe que a virada não será apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna profunda. O silêncio te prepara para enxergar o que você nunca viu, para compreender o que sempre sentiu, para assumir uma nova versão de si mesmo sem medo. A revelação não vem de fora, ela nasce desse encontro íntimo com seu próprio espírito. E quando isso acontece, você reconhece que o silêncio nunca foi ausência. Ele sempre foi anúncio. A sensação de despedida sem motivo aparente é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos antes de uma grande virada espiritual. Ela chega como um pressentimento suave, quase imperceptível, de que algo dentro de você está se desconectando de uma etapa que já não faz mais sentido. Não é tristeza, não é perda, não é luto. É apenas uma consciência silenciosa de que um ciclo está chegando ao fim, mesmo que ainda não exista nenhuma prova concreta disso no mundo exterior. Você sente como se estivesse fechando portas internas, como se estivesse recolhendo partes de si, como se estivesse respirando pela última vez dentro de um espaço que você conhece muito bem. E essa sensação não aparece para te assustar, mas para te preparar. Ela é o início do desapego que antecede a transição, o alívio suave que avisa que você não precisa mais lutar para permanecer onde sua alma já não habita. Durante esse período, você percebe uma mudança curiosa nas suas relações. Pessoas que antes ocupavam muito espaço emocional começam a se afastar naturalmente. Não há brigas, não há desgastes profundos, apenas uma espécie de distanciamento orgânico. É como se a energia deixasse de circular no mesmo ritmo, como se a conexão se desfizesse sem dor. Você percebe que conversas que antes fluíam agora parecem cansadas. Lugares que antes representavam conforto agora parecem pequenos. Atividades que antes te satisfaziam agora parecem vazias. Nada disso significa que algo está errado. Pelo contrário, significa que algo dentro de você está sendo realinhado. A sensação de despedida surge quando você inconscientemente começa a liberar tudo aquilo que não acompanhará sua próxima fase. A alma sabe o que não pode seguir adiante, e ela inicia o processo de soltar antes que a mente perceba. Essa despedida silenciosa também se manifesta em pequenas emoções do dia a dia. Você pode olhar para um objeto, um ambiente, um hábito e sentir que aquilo já não faz parte do seu caminho. Não há dor nessa percepção, apenas clareza. É como quando você fecha um livro que leu por anos e finalmente entende que a história acabou.
O valor permanece, o aprendizado permanece, o carinho permanece, mas a continuidade já não existe. Esse tipo de despedida é maduro, consciente, espiritual. Ele revela que você está pronto para algo novo, mesmo sem saber exatamente o que é. A vida começa a retirar você de situações que poderiam limitar sua expansão na próxima etapa, e faz isso de forma tão sutil que parece coincidência. Mas nada nisso é coincidência, tudo é preparação. A sensação de despedida também contém um componente emocional profundo, a leveza. Há uma leveza que acompanha o ato de soltar, mesmo quando você não entende o motivo. Você sente que algo está sendo desfeito por dentro, como se fios invisíveis estivessem se soltando um a um. Não pesa, não dói, apenas flui. Esse processo é um dos mais importantes antes da virada espiritual, porque ele limpa o campo emocional para que novas experiências possam entrar sem interferência do velho ciclo. O universo não trabalha com acúmulo, trabalha com renovação. E para renovar, precisa retirar. A despedida surge exatamente nesse ponto. Ela limpa o caminho para o novo nascer com força. Há também um fenômeno mais profundo que acompanha esse sinal. A memória emocional começa a se reorganizar. Coisas que antes doíam já não doem mais. Pessoas que antes te abalavam já não te movem. Lugares que antes te prendiam já não te chamam. Você percebe que está ficando mais leve, mais solto, menos condicionado. É como se você estivesse se despedindo, não apenas de situações, mas de versões antigas de si mesmo. Nada disso acontece do dia para a noite. É um processo interno, delicado, quase invisível. Mas quando a virada está próxima, esse processo se acelera. Você sente que está deixando para trás não pessoas, mas pesos. Não lugares, mas limitações. Não memórias, mas amarras. Esse é o verdadeiro poder da despedida espiritual. Ela te prepara para entrar no novo sem carregar o velho. Quando essa sensação surge, você pode até tentar resistir. Pode tentar manter as conexões, insistir nos hábitos, repetir as rotinas. Mas nada parece se encaixar. E essa falta de encaixe é a confirmação de que a despedida interna já aconteceu. Quando a alma fecha um ciclo, nada no mundo externo pode mantê-lo aberto. A despedida é inevitável, porque ela é parte da evolução, ela não é fim. Ela é passagem. Esse é o quinto sinal antes da virada, a sensação de despedida silenciosa. E quando ela aparece, é porque você já está atravessando a fronteira entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. O novo está mais perto do que você imagina, e o velho está se afastando sem dor, porque você finalmente está pronto. Quando o espírito se retrai diante da dor e a presença de Deus, se torna a única força capaz de reerguê-lo. Há momentos na caminhada humana em que o espírito, esse sopro invisível que mantém o coração firme, parece diminuir de tamanho diante do peso das circunstâncias. Não é um encolhimento literal, mas uma sensação profunda de perda interior, como se algo vital estivesse se apagando aos poucos, enquanto tudo ao redor continua exigindo postura, coragem e respostas que você já não sente que possui. Essa retração não acontece de uma vez. Ela começa silenciosa, quase imperceptível, surgindo nas pequenas desistências do dia, nos pensamentos que dizem que não vale a pena tentar de novo, nas noites em que o corpo está presente, mas a alma vaga distante, procurando um lugar onde descansar. A dor, quando acumulada, cria esse efeito de contração espiritual.
E muitas vezes você tenta escondê-la com força exterior, mas por dentro sabe que a chama não está brilhando como antes. Assim, nasce o medo, não aquele que paralisa por um instante, mas o que vai corroendo devagar, fazendo você acreditar que está sozinho e que não há quem o alcance no lugar onde caiu. Mas é justamente nesse momento, no ponto mais baixo, que a presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia distante e se torna a única força capaz de tocar o que nenhum consolo humano alcança. Quando o Espírito se retrai, ele não o repreende, ele não exige explicações, não coloca culpa, não cobra uma fé que você, naquele instante, não consegue oferecer. Em vez disso, ele se aproxima com uma suavidade que contrasta completamente com a brutalidade do mundo. Sua voz não vem como um trovão que sacode a terra, mas como aquele sussurro que Elias ouviu na caverna, um sussurro que não impõe, mas chama. E é nesse chamado que o espírito ferido encontra espaço para respirar de novo. A presença de Deus não faz a dor desaparecer imediatamente, mas impede que ela engula completamente o que você é. Ela abre uma fenda de luz dentro do desespero, uma luz tão pequena que talvez só o próprio Deus perceba no início, mas que é suficiente para impedir que o fim definitivo se estabeleça. À medida que essa luz cresce, o espírito volta lentamente a se expandir. Não por esforço humano, mas porque a presença divina é restauradora por natureza. Ela lembra quem você era antes de ser ferido. Lembra o propósito que parecia ter morrido. Lembra aquela força que você achava ter perdido para sempre. Deus não acelera o processo, porque Ele sabe que feridas curadas às pressas deixam sequelas profundas. Ele caminha com você passo a passo, reconstruindo por dentro aquilo que ninguém vê. E nesse processo, você percebe que a retração do espírito não foi sinal de derrota, mas de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o terreno onde Deus trabalha com mais precisão. Porque é quando você não tem mais energia para sustentar suas máscaras que Ele finalmente toca o que realmente precisa ser tocado. Então, num momento que você talvez nem consiga identificar exatamente, a dor deixa de ter autoridade sobre você. Ela ainda pode existir, ainda pode ser lembrada, mas já não dita o ritmo da sua vida, nem controla seus passos. O espírito volta a se expandir, não porque tudo ao redor esteja resolvido, mas porque Deus acendeu algo dentro de você que o mundo não pode apagar. A presença que antes parecia distante, agora é a força que sustenta cada respiração, cada decisão, cada recomeço. E quando o espírito volta a se erguer, você percebe que nada foi em vão. As lágrimas que caíram serviram para revelar camadas profundas que estavam escondidas, e ali, nessas camadas, Deus escreveu algo que só quem passou pela retração e pela cura consegue compreender. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Porque onde sua força acaba, a força dele começa, e essa força não conhece limites, não se cansa, não falha e não abandona aqueles que clamam, mesmo quando o clamor é apenas um suspiro abafado pela dor. Quando a alma entra em silêncio e Deus revela que ainda há vida, onde você só enxergava a morte. Há períodos da existência em que a alma parece entrar num silêncio tão profundo que até mesmo seus próprios pensamentos ecoam como passos em um corredor vazio. É aquele instante em que você olha para dentro de si e não encontra respostas, não encontra direção, não encontra a vitalidade que um dia pulsou com tanta clareza.
A vida parece suspensa, como se estivesse numa espécie de pausa interna, onde nada avança, mas também nada volta ao que era. É um estado que se parece com morte aparente, não a morte literal, mas uma sensação de que algo essencial foi apagado. Os sonhos ficam quietos, a esperança se esconde, a fé se recolhe como quem teme ser ferida novamente. É o tipo de silêncio que assusta, porque nele você percebe tudo aquilo que evitou sentir por tanto tempo. E ao mesmo tempo, é ali que você se pergunta se ainda existe algo seu que não foi engolido pelas circunstâncias. Mas o que você ainda não percebe nesse cenário é que Deus trabalha de forma diferente da pressa humana. Ele não se intimida pelo silêncio da sua alma e não se afasta porque você parou de falar. Ele não exige movimento quando você está paralisado. Ele se aproxima justamente porque o silêncio revela o que a correria esconde. E sem ruídos, sem distrações, sem as justificativas que você sempre usou para provar força, ele finalmente pode tocar a área que precisava ser restaurada. Deus não fala para ocupar o vazio, ele fala para transformar o que está dentro dele. E quando ele sussurra que ainda existe vida, mesmo que você não sinta, é porque ele vê aquilo que os seus olhos ainda não podem enxergar. Enquanto você acredita que está em morte aparente, Deus já está construindo vida real, vida profunda, vida que não depende de circunstâncias, mas de raízes espirituais. A alma silenciosa não é uma alma morta, é uma alma em processo. É o intervalo entre o fim de algo que machucou e o início de algo que ainda não tem forma, mas já foi plantado no invisível. A quietude não é abandono, é preparo. Assim como a semente precisa desaparecer na escuridão da terra antes de romper a superfície, você está em um estágio onde o lado de fora parece parado, mas o lado de dentro está sendo reorganizado pela mão daquele que conhece cada detalhe da sua estrutura emocional e espiritual. Deus não desperdiça esses períodos. Ele os transforma em câmaras de cura, em lugares secretos, onde ele molda aquilo que você precisa ser para o próximo capítulo. Então, pouco a pouco, sem que você force nada, sinais de vida começam a aparecer. Uma pequena coragem que você não sentia há muito tempo, uma vontade inesperada de levantar, um pensamento de esperança que brota no meio da desesperança, uma paz suave que você não sabe explicar. Nada disso acontece por acaso. São os primeiros sopros da vida que Deus está reativando dentro de você. O silêncio começa a ganhar novos sons, não sons altos, mas suaves, quase tímidos, como o despertar de alguém que retorna de um sono profundo. E é aí que você percebe que Deus não apenas viu seu estado, Ele permaneceu com você nele. Ele não esperou você se recompor para então agir. Ele agiu enquanto você estava quebrado. Ele te segurou enquanto você estava frágil. Ele sustentou seu espírito quando você tinha certeza de que não havia mais nada a sustentar. A morte aparente se transforma em renascimento, não por mérito seu, mas porque Deus não permite que aquilo que Ele plantou dentro de você morra antes de cumprir seu propósito. Ele sabe onde reacender a vida mesmo quando você não sente mais nenhum sinal dela. E quando você finalmente respira fundo e percebe que algo dentro de você voltou a pulsar, compreende que o silêncio não foi o fim, mas o ambiente onde ele te devolveu a força,
a identidade e o sentido que você achava ter perdido. Porque onde você viu morte, Deus já via futuro. Onde você viu perda, Ele via recomeço. E onde você via escuridão, Ele estava preparando luz. O instante invisível em que Deus alinha o que você não consegue ver. Há um momento na caminhada espiritual que quase nunca percebemos enquanto acontece, porque ele não faz barulho, não provoca sinais externos, não cria movimentações visíveis. É o instante invisível em que Deus começa a alinhar tudo aquilo que você não consegue ver. É como se o céu respirasse fundo, sem que você note, e de repente, peças que pareciam soltas dentro da sua vida começassem a se mover em direções que não fazem sentido no início, mas carregam um propósito mais profundo do que qualquer expectativa humana poderia planejar. Esse instante chega quando você pensa que tudo parou, quando supõe que Deus está em silêncio, quando acredita que nada está sendo feito. E é justamente aí, nesse ponto de exaustão interior, que o alinhamento começa de forma silenciosa e precisa. Você olha ao redor e tudo parece o mesmo. As circunstâncias não mudaram, os desafios continuam ali, as dúvidas permanecem e o cansaço ainda pesa nos ombros. Mas por baixo da superfície, onde seus olhos não alcançam e sua compreensão não chega, Deus está costurando caminhos, ajustando encontros, removendo obstáculos, abrindo passagens, reordenando cenários. Ele não precisa da sua permissão, do seu entendimento ou da sua lógica para agir. Ele opera no invisível, porque é no invisível que a fé nasce, e é na fé que você aprende a confiar sem provas, a seguir sem certezas, a permanecer mesmo quando não há resposta. Esse instante invisível é uma prova de que Deus não trabalha baseado na pressa humana, mas na precisão divina. E é aqui que muitos se perdem, porque confundem falta de movimento com falta de direção. Confundem silêncio com ausência. Confundem espera com abandono. Mas a verdade espiritual é outra. As maiores transformações acontecem antes de qualquer evidência aparecer. Assim como as raízes crescem primeiro, antes que a planta rompa o solo, Deus fortalece aquilo que sustentará sua nova fase antes mesmo que você perceba que uma nova fase está chegando. Ele não constrói de cima para baixo, ele constrói de dentro para fora. E enquanto você pensa que está parado, Deus está te preparando para um passo maior do que o que você teria coragem de dar sozinho. Às vezes, ele te afasta de caminhos que pareciam bons, mas te desviariam de algo essencial. Às vezes, ele permite que portas se fechem, para que você não entre em lugares que não sustentariam o seu espírito. Em outras situações, ele atrasa algo que você pediu, porque sabe que, se te entregasse naquele momento, você não teria maturidade emocional, espiritual ou mental para sustentar a bênção. Há alinhamentos que só podem acontecer quando você se rende, quando solta o controle, quando para de tentar forçar o que não faz mais sentido, quando admite que não sabe qual é o próximo passo. É nessa entrega que o invisível se move com mais força, porque sua resistência já não atrapalha o processo. Então, sem aviso, sem anúncio, sem explicações, algo começa a se encaixar. Uma oportunidade aparece onde antes havia bloqueio. Uma resposta surge onde antes havia dúvida. Um encontro chega no tempo certo. Um entendimento profundo ilumina aquilo que estava confuso. Nada disso acontece por acaso. Acontece porque Deus já havia alinhado tudo muito antes de você perceber.
O que surge no visível é apenas o resultado do que ele preparou no invisível. E quando você olha para trás e conecta cada ponto, percebe que nada foi perdido, nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Cada silêncio, cada espera, cada incerteza serviu como terreno para que ele construísse algo mais forte, mais puro e mais alinhado com o propósito que você carrega. O instante invisível é a prova de que Deus está trabalhando mesmo quando você não sente. É a confirmação de que a ausência de sinais não significa ausência de ação. E é o lembrete de que tudo aquilo que ele promete passa primeiro pelo invisível antes de aparecer na sua realidade. Confie nesse instante. Ele é o início da virada que você ainda não enxerga, mas que já foi decretada no Espírito muito antes de chegar à sua vida visível. O sinal que só surge quando você está preparado para receber o que pediu. Existe um momento na jornada espiritual em que um sinal finalmente aparece. Não porque Deus decidiu falar de repente, mas porque você se tornou capaz de compreender aquilo que antes não tinha maturidade para enxergar. É um momento extremamente sutil e, ao mesmo tempo, profundamente transformador. Não surge em meio ao desespero, nem na pressa, nem na busca ansiosa por respostas imediatas. Ele aparece quando a sua alma alcança um ponto de quietude interior, onde já não está reagindo, mas discernindo. Quando você deixa de pedir provas e passa a buscar entendimento. Quando você para de tentar controlar tudo e permite que Deus conduza o que sempre foi dele. É nesse estado que o sinal se manifesta, não para impressionar, mas para confirmar uma virada que já começou dentro de você antes de chegar do lado de fora. O sinal espiritual não é um milagre em forma de espetáculo. Geralmente, ele é tão simples que você poderia ignorá-lo se estivesse distraído. Pode vir como uma intuição firme, como uma clareza repentina, como um sentimento de paz que não combina com a situação ao redor, como uma oportunidade que surge no instante exato, como uma palavra que toca exatamente o ponto que você precisava ouvir. Não importa o formato, porque não é o formato que importa, mas o estado interior que você alcançou para reconhecê-lo. Deus não envia sinais para quem busca espetáculo. Ele envia sinais para quem busca direção. E direção só pode ser compreendida por quem está quieto por dentro, mesmo que por fora a vida esteja turbulenta. Por isso, o sinal nunca chega antes da preparação. Deus não entrega mensagens que você não conseguiria sustentar. Ele não antecipa respostas que você distorceria no auge da ansiedade. Ele não confirma caminhos que você ainda seguiria pelo motivo errado. A preparação não é castigo, é proteção. É o processo que molda a sua percepção para que, quando o sinal finalmente chegar, você não corra adiante do tempo dele, não volte atrás por insegurança e não sabote aquilo que está sendo construído. A ausência de sinais não significa ausência de Deus. Significa que você está sendo estruturado para reconhecer o que antes confundiria sua visão. Você não recebe o sinal quando quer, você recebe quando está pronto. E esse ponto de prontidão não tem a ver com perfeição, tem a ver com rendição. Tem a ver com honestidade espiritual, com admitir que você não controla os resultados, com permitir que as mãos de Deus façam aquilo que a sua força não alcança. Tem a ver com abandonar ilusões, com deixar morrer expectativas que não condizem com o seu chamado, com parar de insistir no que te desgasta e não te eleva.
Quando a alma se entrega a esse estado de verdade, ela se torna fértil para discernir e tudo aquilo que estava confuso começa a ganhar sentido. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou dentro delas. E é essa mudança interior que libera o sinal exterior. O sinal que aparece antes da virada é muitas vezes uma confirmação suave de algo que você já vinha pressentindo. Porque Deus não fala apenas no momento do sinal, Ele fala no processo todo. A diferença é que, quando o sinal chega, você finalmente percebe o que ele vem alinhando há semanas, meses, às vezes anos. É como se o céu dissesse: agora você vê, agora você entende, agora você pode seguir. O sinal não te tira do caminho, ele apenas ilumina o próximo passo. Ele não resolve tudo, ele revela a direção. Ele não elimina a fé, ele fortalece a caminhada. E quando esse sinal surge, algo dentro de você se reorganiza. Você sente que algo já virou, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. A alma se levanta, a esperança respira de novo, a confiança se firma. Há uma serenidade que substitui a inquietação. E você percebe que a virada não começa no momento em que o sinal aparece, mas no instante em que você está pronto para recebê-lo. Porque o maior sinal de todos não é o que se vê do lado de fora, mas o que desperta dentro de você. É o entendimento profundo de que Deus sempre esteve movendo as peças. O sinal apenas confirma aquilo que o Espírito já sabia. A virada está próxima e você está preparado para atravessá-la. A virada que nasce de dentro, quando tudo se torna claro e você se torna a pessoa que Deus sempre soube que você poderia ser. E então chega o momento final, aquele instante sagrado em que tudo que parecia confuso, distante ou inalcançável finalmente se encaixa dentro de você. A virada não é um evento externo, não é uma grande mudança no mundo ao redor que anuncia sua transformação. Ela nasce silenciosa, profunda no interior. É o resultado de todos os sinais que surgiram antes. O movimento invisível da alma, o desconforto sagrado, a percepção antecipada, o silêncio interno, a sensação de despedida, a retração e cura do espírito, a vida que brota no que parecia morte, o alinhamento invisível, o sinal que surge somente quando você está pronto. Cada etapa foi uma preparação. Cada instante foi um toque da mão divina. Cada dificuldade foi um convite para você crescer, amadurecer e se entregar ao fluxo da vida com fé e discernimento. No instante da virada, você percebe que não houve mágica, nem acaso, nem sorte. Houve alinhamento. Você entende que tudo que passou serviu para moldar a pessoa que você precisava se tornar, para fortalecer a sua alma, para refinar o seu coração. As escolhas, os tropeços, as dores, os silêncios e até os medos foram todos peças de um mesmo quebra-cabeça que só agora se revela completo. É um despertar interior tão profundo que faz a vida exterior parecer um reflexo do que já acontece dentro de você. E nesse momento, a sensação é de que você voltou para si mesmo, para a essência pura que sempre existiu, mas que estava encoberta por camadas de condicionamento, dor e expectativa alheia. Você sente clareza em decisões que antes eram nebulosas, percebe oportunidades que antes passavam despercebidas, encontra força em lugares que julgava vazios e percebe que o medo que antes dominava sua mente agora se tornou um aliado que mostra apenas os limites que você precisava ultrapassar. A virada não elimina desafios, ela muda a forma como você os encara.
Você não depende mais de confirmações externas para seguir. A convicção interior se torna suficiente. O espírito agora reconhece seu próprio valor, sua própria luz, sua própria capacidade de criar, amar, perdoar e avançar. Você compreende que a verdadeira transformação não vem do que chega do lado de fora, mas do que é despertado no seu interior. E nesse instante de total clareza, você percebe que Deus sempre esteve com você, guiando cada passo, cada silêncio, cada queda e cada recomeço. Ele nunca se afastou, nem permitiu que nada fosse em vão. Cada dor, cada espera, cada sinal invisível foi um gesto de amor para conduzir você à melhor versão de si mesmo. E você se dá conta de que a virada não é apenas sobre conseguir algo, mas sobre se tornar algo, alguém alinhado, íntegro, consciente e conectado à essência espiritual que transcende qualquer circunstância. É o despertar da vida verdadeira dentro de você. No final, a virada se revela como um estado permanente de compreensão. A vida não é sobre o que você recebe, mas sobre quem você se torna enquanto caminha, enquanto espera, enquanto sente e enquanto confia. Toda mudança externa é apenas reflexo do movimento interno. E quando você olha para trás, percebe que cada instante de preparação, cada dificuldade e cada sinal espiritual foi necessário para que hoje você pudesse existir inteiro, consciente e em paz. A virada não é apenas um momento, é a soma de tudo que você permitiu que Deus fizesse dentro de você. E isso transforma não apenas sua vida, mas também a maneira como você toca o mundo à sua volta. A virada verdadeira começa dentro, e quando ela acontece, tudo se torna claro. Você finalmente se torna a pessoa que Deus sempre soube que poderia ser.